Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. A oposição prepara-se para aprovar um aumento extraordinário e permanente das pensões contra a vontade do Governo. Em causa está uma proposta do PS para subir mais 1,25 as pensões até 1.500 euros. A medida custa 265 milhões de euros e tem o apoio de todos os partidos à esquerda e a abstenção do Chega. O Governo defende que, na conjuntura atual, é mais prudente pagar um suplemento se e quando a execução orçamental permitir. Vamos avaliar cada uma das opções com os deputados Carla Barros, do PSD, Miguel Cabrita, do PS, Felicidade Vital, do Chega e Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Felicidade Vital, a abstenção do Chega é decisiva para a aprovação desta proposta. O que é que leva o Chega, mais uma vez, a votar ao lado da esquerda? Muito obrigada pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar também as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos. Eu, antes de responder à sua questão, gostaria só de colocar aqui talvez um ponto de ordem que não foi aqui falado, que o Chega também tem uma proposta. A proposta que vai estar em votação não é só do PS. O Chega tem a sua própria proposta. Uma proposta que aliás, 1.5, alterou já 1.5, em função também da proposta do PS. Alterámos para aumentar o âmbito. É 1.5 para todos os pensionistas que ganham menos de 1.527 euros. E, portanto, temos a nossa proposta também, que é mais favorável aos pensionistas. Indo agora diretamente à sua questão. O Chega sempre votou ao lado do que é benéfico para os portugueses. Portanto, quer as propostas venham do PS, quer venham do LIVRE, quer venham do PSD, desde que as propostas melhorem a vida dos portugueses e, neste caso, em particular, melhorem a vida dos pensionistas, nós votaremos de acordo que a proposta passe. A do PSD não reflete essa melhoria? A do PSD não reflete essa melhoria e principalmente porque não é um aumento, é um aumento só durante um ano. Ou seja, os pensionistas não podem estar à espera que os governos lhe aumentem as pensões quase que como um prémio ao fim do ano. Os pensionistas têm que saber, têm que ter uma previsibilidade, como dizia o PS, têm que saber com quanto é que podem contar para o resto das suas vidas. E depois há outra questão em relação ao PSD. Nós não compreendemos como é que num orçamento de Estado em que se mantém o nível de subsídios que se mantém a carga fiscal que se mantém, não se consiga aumentar as pensões. E mais, também estas propostas estão dentro das margens orçamentais previstas no saldo da Segurança Social. Portanto, não vemos razão para que não possamos dar aos nossos pensionistas que não têm sido beneficiados inclusive durante o governo PS. Têm havido vários aumentos nos últimos anos. Têm tido vários aumentos, mas ainda temos pensões muito abaixo do que desejaríamos ter, porque ainda temos pensionistas que têm que escolher entre pagar a renda da casa ou comer. E, portanto, enquanto nós tivermos um pensionista no país que não consiga viver de forma digna, depois de ter trabalhado anos e anos a fios para o país e para construir o Portugal que temos hoje, enquanto nós tivermos um pensionista nestas situações, nós não descansaremos. E o Chega não deixará de propor aumentos às pensões e aumentos definitivos. Não aumentos que este ano há, para o ano pode já não existir. Um bom... Ora na oposição, Felicidade ora Vital, que garantias há de que este aumento, se for feito no próximo ano, pode ser pago nos anos seguintes? Então, já há pouco lhe disse, temos um orçamento que privilegia subsídios e carga fiscal e que tem margem, portanto, tem aí a margem para tem margem no próximo ano. A questão é como é que se continua a pagar a questão dos próximos anos. Aumento permanente nos próximos anos. A questão dos próximos anos não pode ser vista só focando-nos na despesa, tem que ser vista focando-nos na receita. E aí é que nós temos que ter ações para aumentar a receita
vida e para fazer crescer as nossas empresas. E aí nós estamos completamente em desacordo com o PS na questão da baixa do IRC, porque o que nós temos é que ter um país que seja competitivo, que as suas empresas tenham produtividade, que criem riqueza, porque nós temos que criar riqueza. Nós não podemos ter um país que fabrica para fora. Nós temos que ter marcas próprias, temos que criar riqueza. Aí, sim, teremos contas saudáveis e teremos margem para ajudar todos aqueles que precisam. Mas esse é o argumento utilizado pelo PSD e pelo Governo, fazer depender o aumento das pensões do desempenho da economia. Não é fazer depender o aumento das pensões do desempenho da economia. O que me perguntou foi que, se nos próximos anos não tivéssemos margem orçamental, se conseguiríamos manter o aumento das pensões. Então, por esse prisma, nunca aumentaríamos as pensões. Nós temos que aumentar as pensões com base no que temos no momento. Nós não sabemos o que é que vai acontecer para o ano. Estamos a falar de um aumento extraordinário para além do aumento que já está previsto. Estamos a falar de um aumento extraordinário que também já foi justificado pelo baixo nível de pensões em Portugal e pelas condições em que os nossos pensionistas vivem. E se nós continuamos, como já disse 2 vezes e volto a repetir, se nós continuamos a distribuir subsídios por todo o lado, temos que, se for a altura de escolher, o Chega escolhe, e não terá dúvidas, em escolher os pensionistas. Portanto, os pensionistas, para nós, estão em primeiro lugar. Foram pessoas que trabalharam anos no nosso país, também já disse há pouco e repito, trabalharam anos no nosso país a construir o nosso país. E, portanto, eles têm que ter uma vida digna, à frente de todos os outros. Portanto, Isabel Mendes Lopes, é muito importante que esse aumento seja feito. Pensionistas. Felicidade Vital, as mesmas questões para terminar. Se é eleitoralista o aumento das pensões. Não é eleitoralista, porque todos nós sabemos que os portugueses vivem, os pensionistas em particular, vivem numa situação de pobreza, têm dificuldades no seu dia-a-dia e se todas as propostas que nós fizermos para melhorar a vida das pessoas forem eleitoralistas, então não poderemos fazer propostas. Eu pergunto isso porque a oposição também tem feito essa crítica ao PSD e ao Governo. Nós fazemos a crítica no sentido em ser um aumento extraordinário junto a eleições. Isso é diferente. Se for um aumento extraordinário junto a eleições, aí sim, aí tem contornos eleitoralistas. Agora, se for um aumento no início do ano... Agora, se for a oposição a contrariar a vontade do Governo, já não é. Se for a oposição, não percebi. Peço desculpa. Contrariar a vontade do Governo, aí já não é. Se a oposição a contrariar a vontade do Governo, a oposição contraria o facto de os aumentos serem antes das eleições. A oposição, o que pede, e neste caso a oposição, o Chega, a única oposição, uma vez que o PS e o PSD se entenderam nesta aprovação deste orçamento. Mas o Chega também se está a entender com o Partido Socialista para fazer aprovar esta proposta. Está-se a entender numa proposta específica que, inclusive... Aparentemente não, abstém-se. Abstém-se, aparentemente mas, não apoia. mas deixa passá-la. Que é decisivo para a viabilização da proposta. Portanto, deixa passá-la. Mas, numa proposta específica, isto tem que ser dito, numa proposta específica que, inclusive, já estava no nosso programa eleitoral. Ora, vocês têm que compreender que, porque os portugueses lá em casa já compreendem, que o Chega está na política de forma diferente. O Chega não está na política para votar contra ou a favor porque é do partido A ou porque é do partido B. O Chega tem um programa eleitoral. Nesse programa eleitoral tem muitas propostas. Se essas propostas forem copiadas pelos outros partidos e os partidos as colocarem à votação, nós votaremos a favor, nós acompanharemos, porque são propostas do nosso programa. Neste caso parece que foi o Chega que copiou a do PSD porque alterou o patamar mínimo de acordo com o que estava na proposta do PS. Para aumentar o número de... Porque nós também, e aí há outra diferença em relação aos outros partidos, nós, se acharmos que uma proposta pode ser melhor alterando uma premissa, não vamos deixar de a fazer só porque o PS já a fez primeiro. Não só estava a dizer isso porque a senhora Deputada dizia que os outros partidos é que estavam a copiar o Chega. Não, eu disse que nós temos propostas no nosso programa eleitoral e algumas delas foram já aproveitadas, se não quero utilizar a palavra copiar, foram já aproveitadas por outros partidos. E, portanto, nós nunca deixaremos de votar a favor. Nunca poderíamos, perante os nossos eleitores, dizer-lhes que
iríamos votar contra só porque a proposta veio do LIVRE ou do PS ou do PCP. Está justificado. Portanto, é esse o nosso posicionamento. E dizer-lhes só, para terminar, que para nós aumentar pensões é um desígnio nacional. Colocar os portugueses pensionistas com uma vida digna, para nós, é um desígnio nacional. Iremos fazer tudo até eles terem essas pensões.